mas eu trabalhei, eu estou sempre no trabalho, mas os resultados que eu tenho não são exatamente os que eu gostaria de ter dentro do meu negócio. Não adianta dizer que estás ocupado, não adianta dizer que estás a trabalhar 7 dias por semana, 30 dias por mês. E se você não conseguir realmente entender quais são as suas atividades principais, as atividades responsáveis na geração de dinheiro, na geração de riqueza dentro do teu negócio, não terás nada. Se você não conseguir entender as suas atividades chaves, não terás o resultado esperado. Simplesmente estarás cansado, estarás frustrado, estarás desapontado consigo mesmo, estarás deprimido. Até irás dizer que, olha, mas eu trabalhei, eu estou sempre no trabalho, sou o primeiro a chegar, eu fiz de tudo que deveria ter feito, mas os resultados que eu tenho não são exatamente os que eu gostaria de ter dentro do meu negócio. Isto se você não entender as suas atividades principais. Por isso que um dos maiores segredos de sucesso dentro dos business, dentro dos negócios, um dos maiores segredos para que nós possamos ganhar dinheiro com as nossas ideias, consiste em entender sistematicamente, passo a passo, as atividades chaves do nosso negócio. As atividades que, se não forem realizadas, o nosso negócio não consegue gerar dinheiro. E nesse sentido, neste vídeo nós vamos falar das atividades chaves. Um dos elementos que faz parte do Business Model Canvas, é o quinto quadrante. E o que poderia ser as atividades chaves? O nome por si só já é autoexplicativo. Atividades chaves. Nesse caso, todas as atividades que são indispensáveis para que a nossa empresa ou para que o nosso negócio possa produzir o resultado desejado. Nós temos uma ideia de negócio. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que é que eu preciso fazer para que possa conseguir alcançar o objetivo principal da minha ideia de negócio? O que é necessário para produzir e colocar o meu produto no mercado? Quais são os passos importantes? Quais são as atividades importantes? É disso que se trata neste vídeo. E quais são as características das atividades chaves? Olha, uma das principais características, ou a melhor forma de nós conseguirmos perceber isso, conseguirmos caracterizar, é assim: todas aquelas atividades que, se não forem realizadas dentro do negócio, irão comprometer a entrega do nosso produto ou serviço, então esta é a atividade-chave. Uma das principais características é que são atividades indispensáveis no processo de desenvolvimento do nosso negócio. E qual é a importância? Uma das principais importâncias é que as atividades chaves nos ajudam a entregar o que nós prometemos. Nos ajuda a cumprir com a nossa missão. Nos ajuda a alcançar a razão da nossa existência. Sem a identificação devida das atividades chaves, a empresa torna-se um caos. A empresa pode até ter recursos, mas não consegue alcançar o seu objetivo principal. Não consegue cumprir com a razão da sua existência. Por quê? Porque a empresa ou a organização não entendeu quais são as suas atividades chaves. Às vezes, se vocês forem anotar, podemos ter sim uma boa ideia, mas não sabemos organizar ou não sabemos o que realmente precisamos fazer e dentro do que nós precisamos fazer, o que é prioritário. Porque nós podemos ter uma série de atividades para realizar.
para o alcance do nosso objetivo. Nós podemos ter uma série de atividades para realizar, para podermos ganhar dinheiro com as nossas ideias. Mas se não termos a capacidade para identificar as atividades principais, as atividades chaves e organizá-las em ordem de prioridade, nós podemos não conseguir ganhar dinheiro com as nossas ideias. É daí que nós precisamos sentar e se perguntar: o que é que eu preciso fazer para poder ganhar dinheiro com a minha ideia? O que é que eu preciso fazer para que a minha empresa, para que o meu negócio possa ser lucrativo? Quais são os passos principais indispensáveis para isso? Nós temos esse desafio. Precisamos pensar, precisamos pesquisar, precisamos conversar com pessoas experientes para que possamos mapear as atividades principais para que possamos ter resultado que desejamos com as nossas ideias. Estamos juntos? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor aqui alguém que trabalha, que tenha uma padaria. Quais seriam as atividades chaves de uma padaria? Não vamos aqui esgotar, mas vamos aqui trazer alguns exemplos. A aquisição de matéria-prima. Estamos a falar de comprar trigo, fermento, aquelas coisas todas. É uma atividade chave. A mistura de trigo já para fazer o pão é uma atividade chave. A colocação do pão no forno é uma atividade chave. A comercialização deste pão é uma atividade chave. Imaginem só comigo. Se não for comprado o trigo, a matéria-prima, para que o pão seja feito, haverá algum pão para ser vendido? Não. E se for adquirido a matéria-prima, mas o pão não ser feito não ser colocado naquelas formas e tudo mais, teremos algum pão? Não teremos. Não sei se estamos juntos. Resumindo, a melhor forma de nós podermos identificar as atividades chaves para podermos ganhar dinheiro com as nossas ideias de negócios é simplesmente pensarmos da seguinte maneira: o que é que, se eu não for a fazer, poderá comprometer a razão da existência do meu negócio? O que é que, se nós não formos a realizar, poderá comprometer o objetivo principal da nossa empresa? Quais são os passos que, se nós não obedecermos, poderemos comprometer o funcionamento normal do nosso negócio? Como podem perceber, perguntas como essas abram-nos a mente e portas para percebermos o que é importante, o que não é importante, o que é prioritário dentro da nossa empresa e o que é que não é prioritário. E não se esqueça de tirar um tempinho, procurar aplicar o que nós aqui acabamos de ensinar. Porque se nós não sabemos quais são os passos importantes para podermos vender o nosso produto, para podermos ganhar dinheiro através da nossa ideia, logo não conseguiremos alcançar esse objetivo com muita facilidade. Estamos juntos? Eu sou Ivan Antônio e você está na Escola de Negócios 2.1. Inscreva-se no nosso canal, comente este vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram, TikTok.